num grande laboratório de análises clínicas, em São Paulo, e ele resolveu fazer um teste para ver se era real o que eu tinha dito. E eu tinha dito que para tirar o sangue antes, escuta a fita, meia hora, e tira o sangue de novo. E compara que teria criado os neurotransmissores ao ouvir a fita. Bom, ele chegou lá, pegou uma cobaia que trabalhava lá, um colega dele que trabalhava no laboratório, tirou o sangue, pôs na orelha dele o Walkman, tocou a fita, tirou o sangue depois. E adivinha o que aconteceu? Os neurotransmissores estavam criados como eu tinha dito que criavam. Então, isso eu estou contando para que ninguém tenha dúvida de que tudo que a gente fala sobre ciência é real. Um exame de neurotransmissores é caro, mas ainda é viável para uma pessoa física fazer. Agora, no caso da ressonância, para as pessoas que querem comprovação científica, lá no site já tem lá um texto que eu pus no blog explicando como é que se pode comprovar, em termos de ciência ortodoxa, o funcionamento da ressonância. Basta que se junte um grupo de cientistas, físicos, médicos, psicólogos, psicanalistas, biomédicos, parapsicólogos, médiums, uma equipe multidisciplinar com acesso a toda a parafernália de exames de ressonância magnética funcional, aquela que dá as coresinhas lá, mostra as cores no cérebro funcionando. Um grupo de cientistas assim, com toda esta aparelhagem nas mãos, poderia fazer todos os testes em mim e em N pessoas que se habilitassem a fazer os testes. N. E o que aconteceria? Comprovaria tudo aquilo que nós estamos falando há muitos e muitos anos. Mas, se houver esta possibilidade, eu estou à disposição. Basta juntar aí uma equipe que tenha esses recursos, com honestidade científica, certo? Que assim que ficar comprovado, eles devem publicar tudo isso e divulgar tudo isso. Não tem problema nenhum de se provar o que as pessoas que estão aqui já estão cansadas de saber que funciona, né? Todos os clientes, em todos os lugares que eu atendo, já têm certeza que funciona. Eles podem abandonar justamente porque funciona. Quando as pessoas abandonam a ressonância, é porque funcionou. E a pessoa não imaginava que ia funcionar tão bem. Que poderia crescer, tipo, 3% e parar nisso, né? Desde que eu consiga um BMW, pronto, resolvido. Eu só quero um BMW. O outro só quer que o prefeito pague o precatório. O outro só quer que o gerente libere o cheque especial dele. O outro só quer um barco. O outro quer uma fazenda com 150 mil cabeças de gado. E assim vai. Conseguido isto, fim. Isto é, qual o entendimento que a pessoa teve sobre a ressonância? A ressonância, na cabeça dessas pessoas, é pura magia. Pura magia. Em vez de ir num feiticeiro, lá na estação de Santo André, um lugar meio complicado, fica muito mais confortável ir na Vila Bastos, por exemplo, e ser atendido por um branco, de terno. Porque lá você vai ver um de manto, um negro. Então, com todo o preconceito racial, social que temos neste planeta, às vezes fica muito mais confortável, né? Vai no Mahatma, tem chazinho, bolinho, bolachinha, e vai atrás do quê? Da magia. Conseguido a casa, carro, apartamento, ou seja lá o que for, fim. O problema é que, quando começa o trabalho, entenda ou não entenda o que é a ressonância, que é o mesmo problema das leis de trânsito. Você pega o carro, não quer saber nada de estudar como funcionam as regras de trânsito, nem as placas, pega o carro e sai andando aí à vontade. Entra numa rua, dá de frente com um caminhão, estraçalha o seu carro, o cara do caminhão vai falar assim: tá vendo aquela setinha ali no posto? Contramão. Ah, eu não sabia. Bom, o que fazer? Problema seu, né? Se você pôs o carro na rua e não sabe as regras de trânsito, você está sujeito a um evento desse. Na ressonância é a mesma coisa. Explica-se, né? 7 anos aqui, só aqui 7 anos de palestra sem parar, explicando. 55 DVDs lá no YouTube, uns 450 artigos no blog, 3, 4 livros, explicando. Então ninguém pode falar que faz ressonância sem saber o que é ressonância. É por conta e risco de quem faz. Evidentemente que quando entra e senta na minha frente, eu só preciso saber o que você quer, né? Então, pega os dados rapidamente e tá pronto. Não precisa de horas de escutar, né? Não é psicanálise, não é psicologia, não é psiquiatria. Todo o trabalho de entendimento deve ser feito antes que a pessoa sente na minha frente. Ela deveria ler os livros, ler o blog, assistir os vídeos, entendeu? Então tá bom. Já acha que entendeu? Ótimo. Então pode vir. Agora, nunca ouviu falar. E senta. Abandona, porque não está entendendo nada do que está acontecendo. E o que acontece? A onda entra, assim que tocou lá o CD, a onda entra e tem que começar o crescimento ininterrupto para sempre. Sempre eu digo eternidade. Tem que crescer eternamente. Quem quer zona de conforto se sente absolutamente desconfortável com uma frequência que implica em crescimento. Em todas as áreas da vida humana. Eu só queria ganhar dinheiro. Não existe isso na ressonância. Só quero que o prefeito pague o precatório. Não existe isso na ressonância. Tem que crescer em todas as áreas. E isso implica em muitas consequências. Se a pessoa não quer que mexa na área X, ela travará todo o processo. Porque assim que a onda bater naquele nó, a pessoa puxará o freio com toda a força e paralisa tudo. Enquanto a pessoa não dá os saltos, isso pode acontecer aos 6 meses, um ano e meio, cada 6 meses, ano após ano,
ou pode levar anos e anos e anos e não dar salto nenhum, porque a pessoa puxa o freio e não deixa nada disso acontecer, já porque sabe que tem que mudar, tem que crescer, então ela já puxa o freio preventivamente. Quantas vezes isso já foi explicado nesta sala? De novo, né? Uma cliente trabalhava numa grande empresa de turismo. Começou a fazer a ressonância. Então tem dinheiro, tem poder, tem cargo, alto executivo, tá tudo certo, né? Mas faltam algumas coisas. Então vem fazer a ressonância. E aí começa uma transformação. Lenta e gradual, mês após mês. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18 meses. Com 18 meses, o que ela diz? Não trabalho mais em empresas que só visam o lucro e não o bem do cliente. Em empresas que mandam o cliente para um roteiro horrível, na época errada, só porque aquilo dá lucro para a empresa. O único conceito é lucro. A única prioridade, ganhar dinheiro. Custe o que custar. Dane-se todos os outros. 18 meses depois, o salto aconteceu. Continua, mas aconteceu, já neste patamar. Lembra que eu falei numa outra palestra que um gerente de banco poderia, se ele faz ressonância, chegaria uma hora que ele falaria: não faço empréstimo para quem não pode pagar. Não faço subprime. Não faço CDO. Não faço CDS. Não enfio ela abaixo nenhum seguro no cliente. E assim por diante. O cliente, um gerente que desse o salto, ele jamais faria isso. Aí logo alguém pode falar: e neste caso, ele perde o emprego dele. Alguém que deu salto, por um acaso, está preocupado com o emprego, com casa, carro, apartamento. Isso é que não é entendido. Quando a pessoa tem medo das consequências, porque ela ficará, por exemplo, poderá ficar sem emprego, ela raciocina dentro do paradigma atual. Este mundo aí de fora, a Matrix. Como que ela pode entender um novo paradigma raciocinando a partir do antigo, se ela ainda não deu o salto? Então, esse é todo o problema de abandonar a ressonância. Não quero ter crescimento, porque isso levará a isso. Só que isso, para quem já deu salto, está no caminho de Buda, não significa mais problema. Um co-criador consciente não tem nenhuma preocupação com essas coisas. Foi isso que o mestre disse quando ele falou: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. O que parece grego, né? Para muita gente essa frase, o que será que quer dizer isso? É a coisa mais simples que tem. O que é o reino dos céus? É um lugar, vamos simplificar, um lugar onde todas as pessoas se ajudam. Só isso, pronto. Não precisa mais elaborar nada mais. É um lugar onde todas as pessoas se ajudam. Então, se você quer entrar no reino de Deus, é a coisa mais simples do mundo. Você tem que adotar uma atitude mental, emocional, filosófica, etc., de ajudar a todo mundo. Pronto, só isso. Custe o que custar. Bom, aí pegou, certo? Porque enquanto ajudar não implicar em nenhum sacrifício, prejuízo e risco, tá tudo certo. Mas na hora que sofrer no bolso, epa, foi isso que ele falou pro moço lá: vende tudo que você tem e vem comigo. De jeito nenhum. São dois paradigmas completamente diferentes, né? Água pro vinho. Você fala para um materialista: solta tudo isso aí, que você não precisa de nada disso, e você será feliz. E vamos em frente. Não. O moço ficou muito triste, porque tinha muitos bens. Claro, levará milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de anos para este moço virar um Buda. Porque quanto tem que forçar os dedinhos para os anéis saírem? Vai ter que cortar os dedinhos, cortar a mão. Depois de quantas encarnações ele chegará à conclusão que não precisa nada disso para ser feliz? E que ter tudo isso é um problema para ser feliz, pelo simples fato de que um reptiliano nunca está feliz com a quantidade de bens que ele possui, pelo simples fato de que existe pelo menos mais um reptiliano no mundo. Se nós tivéssemos um planeta com um crocodilo, ele seria totalmente feliz. Ele teria o planeta inteiro como território dele. Mas a partir do momento em que ele abre os olhos e vê outro crocodilo do lado dele, pronto, problema. Problema porque tem que dividir, disputar um gnu, um boi, com o outro crocodilo. Então, aí começa o problema do território. Ele tem que aumentar as posses, o território dele, o máximo possível, e esse máximo possível seria o planeta inteiro. Como isso não dá porque tem um outro crocodilo, qual é a solução? Guerra. Só tem uma solução: guerra, porque tem que se tomar o território do outro ou agir preventivamente, não é verdade? Fazer um ataque preventivo, porque pode ser que o outro me ataque. E é bem provável, porque um crocodilo conhece outro crocodilo.
Psicologia de crocodilo é simples, é elementar. Então todo crocodilo conhece de longe o outro. Então ele fala, se eu não atacá-lo, com certeza ele já está planejando um ataque. Então, isso me lembra os espanhóis quando chegaram na América. Lá na América Central, os incas foram todos dizimados pelos espanhóis que chegaram no continente inteiro. Aí o povo fala assim, nossa, mas foi uma santa ingenuidade de todos esses habitantes da América Central e lá, os incas lá no Peru, etc., não terem percebido como que eram os ocidentais europeus. Por quê? Aquelas pessoas da América Central, incas, etc., eles se conheciam. E conhecendo como eles eram, eles deveriam esperar justamente uma carnificina como aconteceu. Quem fazia sacrifício humano, N, arrancando o coraçãozinho lá das vítimas, iria esperar o quê? De um invasor. Então é realmente impressionante a hipnose que esses povos tiveram em não enxergar a realidade nua e crua que estava à frente deles. Todo ser humano, todo ser, tem um negócio que se chama livre-arbítrio. Isto é, pode fazer o que quiser e arca com as consequências. Simples. Pode fazer o que quiser, mas a consequência é inevitável. Lei de causa e efeito. Ou karma. Falaram que o karma tinha acabado. A lei de causa e efeito tinha sido abolida. Que não tinha mais consequência para nada. Eu tive uma cliente que entrou em depressão assim que ela ficou sabendo disso. Que não tinha mais causa e efeito, não tinha consequência, não tinha mais nada. Ela entrou em crise existencial, porque como que fica o universo sem a lei de causa e efeito? Uma coisa leva a outra. Ação e reação. Se anular isso, será que eles vão querer anular a lei da gravidade também? Pode ser, né? Eles vão anular todas as leis de física? Pois é, mas foi divulgado isso, bastante. Esse conceito de que não tem consequência nenhuma é muito interessante para quem faz magia negra, concorda? Porque toda pessoa que tem livre-arbítrio, ela pode fazer o que ela quiser. Só que é preciso que isso seja consciente. Quer fazer magia negra? Isto é, prejudicar alguma pessoa, transferindo energia, depois eu vou explicar cada caso, transferindo uma energia barra informação para alguém, tem N maneiras de fazer isso? Pode fazer. Mas faz isso conscientemente. Senão, fica na situação um tanto desagradável. Lembra da primeira aula, 2 semanas atrás? Então fica numa situação tanto quanto desagradável dos nossos amigos que acordaram lá embaixo, no meio de uns seres com uma aparência monstruosa. Quando eles partiram daqui, eles achavam que iam lá para o famoso descanso eterno, com todas as medalhas. E acordaram lá embaixo. Então quer fazer magia negra? Pode fazer, mas estuda bem o assunto para saber com quem está lidando. Porque fazer magia negra, com visão romântica da vida, achando que eu posso fazer e desfazer e não acontece nada. Não existe nada depois da morte, não é nada de nada. É muito perigoso. Essa noção de que se pode conjurar um espírito, um ser, para trabalhar para alguém e provocar falências, mortes, etc, etc, pagando alguma coisinha em troca dos serviços prestados, é um negócio muito perigoso e muito inocente quem faz uma coisa dessa. Imagine um grande gangster de 1920 e poucos lá na América. Você vai fazer negócio com eles, um dos poderosos chefões. E você acha que vai colocá-lo trabalhando para você a troco de umas quileras. Quando se faz negócio com um bandido, é muito complicado. Porque o bandido, ele é o arquétipo do reptiliano. É o crocodilo que virou gente. Evoluiu, e agora ele tem formato humano. Agora está bem disfarçado, certo? Porque agora ele tem uma pupila de humano, redondinha. Então, a pupila lá do crocodilo está bem atrás dessa pupila que ele está apresentando agora. Então, quem só enxerga esta aparência material daqui, desta dimensão, cabeça, tronco, membros, dedinhos, etc., acha que está tratando com um ser humano normal. Mal sabe ele que o ser, no lado perispiritual, é um crocodilo, andando em pé, com rabo e tudo. Quem enxerga, quem tem olhos, veja. Então, nos escritórios, né, pelo planeta todo, tem muitos colegas que do lado de cá aparecem cabeça, tronco e membros, e do outro lado é um crocodilo. Hoje não vai ter perguntas, sinto muito, porque senão nós não terminaríamos nunca de passar o currículo que nós temos que passar. Eu tenho um currículo, tem que dar essas matérias, essa é uma lista desse tamanho. Isso é urgente que se passe.
Então, cada palestra é planejada para passar X coisas, depois tem a outra. Grava, imprime, faz um livro, distribui tudo isso. Quando terminar isso, eu vou embora. Então, tem todo um trabalho para ser feito. Então, se eu tiver que sair